Encerrados todos os expositores aprovados em requerimento, eu passo agora a palavra ao deputado Edmilson Rodrigues, para que ele possa fazer as suas considerações. Presidente, muito obrigado e parabéns pela abertura às mais diversas representações dos interessados no tema a participar aqui na Câmara de um debate realmente que está dando oportunidade de debater um tema que certamente grande parte da sociedade brasileira não consegue muito entender por onde passa. E aqui é oportunidade, porque aqui tudo está sendo ou por meio das redes sociais, não é? Ou pela TV Câmara, mas tudo está sendo devidamente gravado e projetado para o Brasil e para o mundo. Isso já seria uma grande contribuição à sociedade, não é? Eu queria, assim, hoje de manhã, como membro da Comissão de Educação, participamos de um debate porque uma técnica chinesa de tratamento, recolocação dos ossos e tal, como é que chama? Quirometria? Quiropraxia. Tem um projeto de regulamentação. Então, abriu-se um debate exatamente porque a Associação Nacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais sentiu-se agredido no que a legislação lhe garante como competência exclusiva. Não se conseguiu avançar nem no debate e nem na aprovação do projeto. E quando eu falo isso, é porque esse tipo de projeto de lei não se transformará em lei se nós não estivermos dispostos ao diálogo aberto e à capacidade de realizar mediações. Quando se discutiu a lei que regulamenta a profissão de esteticistas, a mesma associação de fisioterapeutas via situações de intersecção de competências, mas abriu um debate e chegou-se àquilo que seria a fronteira para que não, depois de aprovada a lei, não se mantenham situações potencializadoras de conflitos intercategorias. Eu creio que isso é possível. Já tivemos aqui um problema relacionado à competência de médicos e de enfermeiros, médicos e paramédicos, não é? E esta casa foi chamada, o Congresso Nacional foi chamado a definir, porque, em última instância, a legislação vai definir. Acontece que o Brasil é um país novo. Quando se fala no maior educador brasileiro, que é patrono da educação do Brasil, formado em Direito, em Letras, Paulo Freire, não é? Se a gente fala no maior geógrafo brasileiro, ganhou o equivalente ao Prêmio Nobel da Geografia, Milton Santos, não é isso? Então, não é formado em geografia, é formado também em direitos. Até hoje tem um projeto de lei pautado que nunca é votado por falta de consenso, relativo à regulamentação da profissão de jornalistas. E dificilmente, eu, pessoalmente, anotei uma série de argumentos para trabalhar no processo de debate desse projeto e nunca consegui usá-los. Há 4 anos, eu estou no meu primeiro mandato sendo concluído, não é? Por quê? Porque o país é novo e, de repente, você tem alguns profissionais que há 40, 50 anos exercem porque ganharam o direito de exercer a profissão. Acontece que algumas categorias nem são novas e estão regulamentadas. E, ainda assim, há conflitos. Nós éramos do mesmo conselho que regula a profissão e que fiscaliza o exercício da profissão em nome da sociedade. Não é? Da mesma forma que o Conselho de Medicina vai atrás do falso médico. Todos os conselhos profissionais têm interesse em impedir o trabalho ou clandestino ou ilegal. É claro que algumas profissões oferecem mais ou menos riscos à sociedade. Não é? E a arquitetura ela tem todo o direito de, baseado na sua história, e muitas das práticas que se consolidaram como corriqueiras de características da profissão, incorporadas à legislação nacional. Isso é um direito. Onde esbarra aqui ou ali? Uma lei recente foi aprovada,
relativa a design de interior. Eu não vi nas falas contradições. Por exemplo, me parece que o esforço de regulamentar aquela profissão não esbarrou necessariamente nas competências do arquiteto, não é? E isso ficou muito claro na fala do Nivaldo, que, a meu ver, apresenta uma proposta de diálogo, como João Carlos também, que eu acho que é o caminho, que a gente pudesse pedir paciência aos deputados, né? Suspender o debate mais interno aqui e criar um espaço de diálogo entre as várias profissões, para que, inclusive, não se construa monstros que são, às vezes, reais, mas podem ser meras figuras fantasmagóricas, porque a gente pode criar o inimigo a ser combatido e, muitas vezes, esse inimigo não é real. Eu vi aqui muita emoção, às vezes, e interpretações que, a rigor, talvez não façam sentido se a gente for sentar com aquela convicção de que não tem bobo entre os que vão conversar, né? E que, portanto, há normas que até podem sofrer modificações. O Nivaldo disse que o Conselho mesmo já reuniu. O que é importante se entenda também, que um Conselho é um Conselho aqui, daqui a pouco. Eu vim de lá, votei lá, vim para cá, daqui a pouco a ordem do dia começa. É o plenário que decide, como qualquer conselho, não é o presidente ou um conselheiro que vai decidir sobre uma norma, uma modificação de norma. Então, se a gente compreende que as instituições têm as suas dinâmicas, e se a gente está aberto ao diálogo, e aberto no sentido sério, coerente, democrático, de que um país novo, com um bando de profissão, quando o... Aliás, aqui eu queria dizer que o Zanini, não sei se tem parentesco direto, né? Mas nós temos um arquiteto que nem formado era, e é um dos mais respeitados arquitetos, que, aliás, já tem um filho, que já é arquiteto formado mesmo, né? E é um nome importante para a arquitetura, que é o reconhecimento da tradição e do brilhantismo, da genialidade de alguns profissionais que se transformaram, mesmo não tendo tido formação, até porque, em certo período, não era tão fácil ter a formação. Quem não conhece o Bico, disse que ele fez da primeira transplante do coração, mas foi o Bernard que ganhou a fama na África do Sul, porque ele não podia estudar, era negro, ele deixou o apartheid, ele abria porco, fazia cirurgia, suturava, ensinou, mas não ganhou a fama, né? Então, no entanto, aqui nós estamos falando de profissões que, infelizmente, muitas delas foram criadas sem uma visão mais global. E aí a gente sabe que há pressões de baixo e, às vezes, há irresponsabilidades e interesses de instituições em ter lucro, gerar cursos novos, que são especialidades de uma profissão. Então, nós temos que entender isso. E eu não estou dizendo que nenhuma profissão não seja importante aqui. Apenas que nós temos que ter paciência e discutir, porque ontem foi engavetado um projeto da Escola Sem Partido. Era uma crueldade contra os educadores, contra a sociedade, pessoal. 30%. E vou concluir. 30%, segundo o mapa, o Atlas da Violência, 30% dos 50 mil crianças e adolescentes que foram estupradas no ano de 2016, em alguns estados chega a mais de 40%, foram violentados por parentes próximos. Então, essa família não pode ser protegida, nem pode proteger o estuprador, o criminoso. Mas quando se amordaça o professor e impede que, percebendo as fragilidades da criança, as situações de dificuldade de aprendizagem, que ela está traumatizada, tentar dialogar, para que ela tenha coragem de denunciar, se houver necessidade e motivo para denunciar, não pode fazer isso porque um policial pode vir prender um professor dentro da sala de aula. Eu não quero que o debate que nós estamos fazendo aqui se transforme numa nova escola sem partido, porque no início aqui eu fiquei preocupado, eu vi o presidente do meu conselho aqui ser apupado, eu vi um coordenador agora,
que coordena a política de formação de arquitetos neste país monumental e continental que é o Brasil, também ser culpado. Então, como eu vi arquitetos também gritando na caneta de ouro, a emoção explica tudo isso. Não vamos criminalizar também, porque nós estamos num espaço democrático, né? Então, qual é o meu apelo? Se, na prática, há conflitos, nós temos que entender que a sociedade ela é desigual, ela é também formada por pessoas diferentes, são duas coisas distintas, desigualdade e diferença. Quando, para regular o exercício e fiscalizar o exercício da profissão, em nome dos interesses mais amplos da sociedade, se percebe que esse exercício está extrapolando as atribuições, isso tem que ser contido. Isso aí é consenso. Qual é o problema? É quando as atribuições têm conexão, têm intersecção. E é possível estabelecer um debate nesses casos e estabelecer as mudanças necessárias nas resoluções históricas, e que nem por isso resolveram a conflitividade do CONFEA, do CAU e das outras profissões. Eu concluo dizendo, eu acho que nós estamos exagerando um pouco ao nos referirmos na resolução do CAU, 51 do CAU. Não é que ela esteja perfeita e que não tenha que ser mudada, porque já tem um reconhecimento. Mas se a gente achar que o bater na mesa e dizer para uma profissão com a história da arquitetura, que tem como patrono o genial Niemeyer, que homenageia, entre outros, Lúcio Costa e tantos outros gênios da humanidade, que se bate na mesa e diz, só se conversa se a resolução for anulada, aí, pessoal, não tem diálogo. E eu espero que a gente tenha maturidade, avance no diálogo para aprovar a lei necessária. Obrigado. Vamos respeitar a fala.